E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos, então, hoje a gente vai falar sobre a moral das vacinas, se você deve tomar ou não, falar sobre esse negócio de liberdade de tomar ou não tomar. Tem gente muito mais gabaritada falando sobre isso na internet. Procurem essas pessoas e não eu, mas porque eu sinto que vocês têm um carinho especial por mim, porque vocês gostam de escutar falando sobre essas coisas. Eu acho muito justo. Perdão por não conseguir dar conta de todos os pedidos, mas aqueles que eu percebo que são recorrentes e que eu acho que eu tenho algo a acrescentar, eu vou fazer com o maior prazer. Antes de falar sobre as vacinas, eu quero compartilhar duas alegrias que tive hoje, duas grandes alegrias que tive hoje. A primeira foi o canal do Rafael, que ele está criando agora, e eu tive o imenso prazer de escutar dele que eu fui inspiração para que ele tomasse a iniciativa de fazer esse canal. Rafael, você não tem noção do tamanho da alegria que eu senti de verdade. E assim, porque constantemente eu digo aqui que não adianta educar só o nosso filho, a gente tem que educar toda a população, né? Inclusive aquelas que não querem necessariamente escutar a gente nesse momento. Não é que você vai pegar a pessoa à força e forçar o conhecimento para dentro dela, mas de alguma maneira você tem que ficar lembrando a pessoa de que o conhecimento está ali caso ela queira absorver. Porque a gente precisa conseguir se defender dessas estratégias que são usadas constantemente contra nós para manter o status quo e para manter o mundo do jeito que está aí, e o mundo do jeito que está aí ele só está levando a gente para a autodestruição. A gente só vai conseguir combater isso com a educação, e com passos de formiguinha, né? É com passos de formiguinha. Nem eu sozinho, nem você sozinho, nem ninguém sozinho vai conseguir dar um jeito nisso. Mas quando eu escuto você me dizer que eu fui inspiração para que você compartilhasse com outras pessoas o conhecimento que a universidade te proporciona, você não tem noção da alegria que eu sinto. Porque imagina se a gente tivesse vaga para 10% dos alunos, mas esses 10% compartilhassem com os outros 90%. Tudo que eles aprendem, tudo que eles sabem, a gente multiplicaria o conhecimento, e as nossas capacidades, as nossas possibilidades, elas seriam muito maiores, com mais pessoas engajadas na propagação e na absorção de conhecimento do que meramente ficarmos aí à mercê do que é feito conosco. O meu canal eu faço muito para mim, é um canal onde eu consigo ser o centro. As aulas dos meus alunos, eles são o centro, e tudo precisa ser feito ao redor da construção do conhecimento deles. Aqui eu consigo desabafar, dizer o que eu penso no meu tempo, no meu ritmo, e assim, como eu fico feliz de saber que aquilo que eu gero acaba sendo útil para outras pessoas. Agora, saber que aquilo que eu faço tem inspirado outras pessoas a fazerem coisas como essa daqui. Aqui o Rafael ele dá conhecimentos básicos de física, ele fala sobre direção, sentido, orientação, muito sobre física, e assim, ver isso como de forma indireta fruto do meu trabalho me emociona, de verdade. Obrigado. A segunda grande alegria do dia foi esse prato. Eu acho muito zoado ficar postando foto de comida, mas tem muito amor envolvido nesse prato. Isso daqui é uma das coisas que eu mais gostava de fazer no Japão, e é uma das coisas que eu mais gostava porque era uma das coisas mais rápidas que tinha para se fazer, porque esse shogar eu comprava pronto, o tofu comprava pronto, tinha uma mistura preparada lá e eu simplesmente dava uns cortes de ninja ali, cortava o tofu rapidinho e jogava na panela. Eu fazia isso daqui em 5, no tempo de preparar um miojo, uma refeição dessa ficava pronta, a minha panela de arroz já estava lá, e durante muito tempo durante muito tempo eu fazia isso daqui quando eu estava com muita pressa, e isso daqui me alimentou por muitos dias da minha vida durante os 10 anos que eu tive no Japão. E aqui a gente não tem isso, né? A gente não tem fácil acesso a molho de ostra, pimenta coreana, molho de peixe, e tofu, cara. Em São Paulo era fácil comprar tofu, aqui em Sergipe não é tanto, pelo menos eu não descobri. E eis que a Lari, ela aprendeu a fazer tofu, aprendeu a fazer o beni shogar, e assim, ver ela me proporcionando esse tipo de experiência, matar a saudade dessa forma, realmente tem muito amor envolvido. Agora sim, 5 minutos depois de começar o vídeo, vocês já estão acostumados, né? A gente vai falar sobre vacinas, e hoje eu quero usar geralmente eu uso o BDO para fazer
para fazer analogias e traçar paralelos com o mundo real. E hoje eu quero usar esse joguinho aqui tão amado e tão odiado por mim. Tenho aula daqui a pouco, nossa conversa ela precisa meio que ser rápida. Eu coloquei coraçãozinho em 2 heróis que na verdade eu nem jogo com eles, mas a mecânica de como eles funcionam ela é muito interessante. O Kael, ele é um mago muito danudo, ele dá muito dano. Ele não tem escape, não tem mobilidade, não tem muita coisa, mas ele tem essa habilidade aqui, ó, que é a bomba viva. O que ele faz quando ele casta a bomba viva? MOBA é 5 contra 5, é igual ao LoL. No HOTS, os 10 jogadores eles se unem em TFs muito regularmente. E o Kael ele vai lá e joga uma bomba viva em um inimigo. Esse inimigo ele vira uma bomba viva por quê? Porque quando ele se aproxima de outro, se um outro player chega perto dele, quando esse fogo explode, ele começa a pegar fogo também. E se esse cara que está pegando fogo também ele chega perto de um terceiro jogador, ele também pega fogo. Outros heróis que receberem dano das explosões também ficarão sob efeito da bomba viva, mas as explosões secundárias não vão se espalhar. E aí depois ele tem os talentos que fazem com que a bomba viva ela se alastre infinitamente. Então todo mundo que chega perto daquele herói que acabou de explodir ali, ele também vai começar a incendiar. Tem uma outra mecânica que é a do Stukov. É da Stukov. E ele tem esse patógeno curativo. Ele é o Kael ao contrário. Por quê? Porque ele joga um patógeno curativo num herói e esse herói ele fica se curando durante 4 segundos e meio. O que acontece? A cada 0,75 segundos ele passa para um outro. Então ele está aqui. Aí tem um outro herói aliado dele. Depois de 0,75 ele passa para esse cara aqui. E depois de mais 0,75, se esses 4,5 não acabou, ele consegue passar para um outro ainda. Ou seja, ele tem uma recarga de 10 segundos. A cada 10 segundos ele pode soltar uma vez. Só que ele solta uma vez e essa uma cura ela pode ser compartilhada para o time inteiro. Desde que o time dele saiba que eles têm que se aproximar um dos outros. Então se todos andarem perto ali, um dos outros, todos eles pegarão a cura e se curarão. E aí ele tem um D aqui que dá um burst de cura e faz com que essa cura seja aumentada no geral. Por que eu escolhi esses 2 heróis aqui? Porque eles têm exatamente a mesma mecânica e constantemente quando você tem novos jogadores entrando nesse jogo aqui, eles são motivos de ódio. Por que eles são motivos de ódio? Porque você está jogando tem um cara no time adversário que está jogando de Kael e tem um novato aqui e você está do lado do novato. Esse Kael ele vai jogar bomba viva no novato e o novato não sabe o que está acontecendo. O que ele vai fazer? Ele vai ficar assustado porque ele está pegando fogo. Quando ele está assustado que ele está pegando fogo, o que ele vai fazer? Ele vai correr para cima de você. Se você for o healer, principalmente. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a pegar fogo também. Por que novato leva Shingo no HOTS? Porque ele não sabe que ele está alastrando um dano que vai ser muito maior no fim das contas. Mas o fato dele não saber não faz com que o jogo fale, não, como você não sabia, então deixa, vai. Não, o fato de você não saber que você alastra fogo não faz com que o fogo deixe de se alastrar. O contrário dele é o Stukov. E por que quando você está num time com um novato você passa raiva? Porque você cura o seu novato. O seu novato sai correndo. E você está com 10 segundos de CD, você tem 10 segundos de CD e o seu novato está correndo e o seu time inteiro está precisando de cura e o seu time inteiro começa a correr atrás do novato. O que acontece? Ninguém alcança o novato porque todo mundo corre na mesma velocidade. E aí o que acontece? Você precisa de mais 10 segundos para começar a curar novamente. Aí você entende e você fala, cara, nunca mais eu faço essa besteira. Aí você vai jogar naquele cara que você sabe que é veterano. Aí o que você faz? O novato está morrendo. O novato está morrendo. Você joga a cura no veterano, o que o novato faz? O veterano tenta alcançar o novato. O que o novato faz? Sai correndo. Por quê? Porque ele não sabe que caso ele se aproxime do herói que está com o patógeno lá de cura, ele vai absorver aquela cura para ele. Fausto, esse vídeo aqui ele não era sobre vacinas? Sim, o que eu quero dizer é que você não saber como o herói cura, você não saber como o Stukov cura, e você não saber como o Kael dá dano, não vão fazer com que o Kael dê menos dano e que o Stukov dê menos cura. O centro do raciocínio, ele é todo esse.
Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui para pararem os alerts. Olha que comida deliciosa. Tô transpirando aqui, tô feliz de tanto que eu comi. Vejam. Imagina que você estivesse jogando de Stukov e você jogasse a coroa num novato, e aí o novato ele saísse correndo do time inteiro, e aí você falasse, porra, cara, você tava com a cura, você tinha que se aproximar do resto do time. Imagina se ele manda no chat pra você, estou exercendo o meu direito de ir e vir pra onde eu quiser. O que você falaria pra esse novato? Você falaria, não é bem assim, né? Você está num jogo de equipe, você está num jogo de equipe onde você tem que fazer pelo bem da equipe, porque no final das contas é a equipe que tem que ganhar, não é você, necessariamente. Então quando você pega a cura e sai correndo, você está meio que sendo... Não vou falar um palavrão aqui com o seu time, não é uma coisa bonita de se fazer isso. Quando o Kael ele vem e joga um dano no novato, e você fala assim, escuta, quando você está pegando fogo, não chega perto de ninguém do seu time, porque você vai espalhar esse dano. E se ele escrevesse para você assim, estou exercendo a minha liberdade de ir e vir do jeito que eu quiser? E aí a gente entra num conceito de liberdade. Nesse jogo aqui, o bem da equipe, ele tem que, de alguma forma, ser mais importante para você do que o seu bem individual, porque senão você vai perder. Se você não lutar pela equipe, você vai perder. Mesmo que você jogue muito bem, mesmo que você não tome dano e mesmo que você mate um monte de gente, é o resultado da equipe que vale. E o fato de você não conhecer as regras do jogo não faz com que as regras deixem de valer para o jogo inteiro. De novo, o que isso tem a ver com vacina? Não vamos para vacina ainda, vamos falar sobre matar. O conceito de liberdade não é assim, eu sou a favor da liberdade, então cada um faz o que quer. Quando a gente fala de liberdade, o máximo da liberdade seria a anarquia. Mas a anarquia, ela não é libertadora para a população. Porque quanto mais anárquico o sistema, mais tirano ele também se torna. E aí vai vir o Zancap e vai vir falar que não. E eu entendo a perspectiva deles e a gente até para conversar com o dia desse. Mas quando você deixa a anarquia imperar, vai valer o mais forte, aquele que tem mais recursos, aquele que pode pagar mais. Porque o outro, ele descobre que aquela camiseta de R$10 ela foi feita na China com mão de obra escrava, mas o interesse em pagar R$10 pela camiseta para sobrar mais para ele montar o PC, ao invés de pagar R$150 numa camiseta de algodão que foi feita por uma tia do bairro que está sustentando os netos dela com esse dinheiro, o interesse de pagar menos para ter mais, ele se sobressai pelo seu interesse no bem do todo, do conjunto. Então a anarquia ela é meio que tirânica, e então esse conceito de liberdade ele tem que ser, como o poeta Renato Russo disse numa das músicas dele, disciplina é liberdade. Você não pode pensar em liberdade sem pensar em disciplina. A música Tempos, do Renato Russo, ela é muito legal porque ele joga um monte de pensamentos soltos, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem, e ele sai vomitando um monte de pensamentos aleatórios, e cada um deles pode ser um vídeo que você pode fazer simplesmente desenrolando esse raciocínio. Porque de verdade, disciplina é liberdade, porque se todos tiverem liberdade total, o que vai acontecer? Você vai ter que estender essa liberdade para que o outro mate alguém caso ele queira. E se você garante a liberdade de alguém de matar, você tira do outro, da vítima, a liberdade de viver. Então qual que é a liberdade mais importante? Eu devo garantir a liberdade de uma pessoa de viver, ou eu devo garantir a liberdade da outra pessoa de matar? Porque quando eu garanto para uma pessoa a liberdade de matar, eu garanto a liberdade dela morrer também. Eu posso fazer isso? Eu não posso. Eu privo ela da liberdade de viver. Reflitam sobre isso. Quando você autoriza uma pessoa a matar quem ela quiser, imediatamente você tira dela o direito de viver, porque eu vou dar autoridade para outra pessoa matar. Então, você só pode ter liberdade com disciplina. E a sua liberdade, ela é expansível até onde ela começa a afetar a liberdade do outro. Eu sou livre para escutar música alta caso eu queira? Sou. Eu posso escutar música alta caso eu queira, mas a minha liberdade de escutar música alta, ela acaba quando começa a liberdade do vizinho de dormir em paz.
Então, se eu terminar minha aula meia-noite e falar assim, agora eu quero escutar um heavy metal para jogar HOTS, e não quiser usar os meus fones e quiser usar super caixas de som aqui, eu tenho uma vizinha que precisa acordar às 6 horas da manhã para trabalhar. É justo que eu jogue da meia-noite às 4 da manhã com o som no máximo, só porque eu tenho a liberdade de escutar o som no volume que eu quiser? Eu não posso. É por isso que existe a lei PSIL em São Paulo. É PSIL? Acho que é. Que se você estiver escutando música muito alto, o seu vizinho pode ligar e vem a prefeitura e te multa. Te multa por quê? Por, ao exercer a sua liberdade de escutar música alta, você privar o seu vizinho da liberdade que ele tem de dormir cedo para conseguir trabalhar no outro dia. A sua liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Quando a prefeitura ela vem na sua casa e fala, escuta, você está privando o outro da liberdade de dormir, o seu eu não sabia, ele não vale como desculpa para que você não seja autuado. Quando você mata alguém e priva essa pessoa da liberdade que ela tem de viver, e vem a polícia e te prende, você dizer que você não sabia que existia uma lei que te proibia de matar o outro, não te exime de ser condenado por assassinato. Então olha que interessante. Não saber de uma lei, você... Ah, mas eu não fiz direito, eu não sou advogado, mas ainda assim você vive em sociedade. Existe uma lei que diz que andar pelado na rua é atentado violento ao pudor. Você dizer que você não sabia não vai fazer com que você deixe de ser preso caso você saia correndo pelado na rua. Você pode ser preso por sair correndo pelado na rua. E aí quando você vai preso, você fala, eu não sabia, eu achava que todo mundo andava de roupa na rua porque eles tinham vergonha de andar pelado. Sim, tem esse negócio da vergonha de andar pelado e tem o fato de você não poder. Por quê? Porque para viver em sociedade, existem normas convencionadas que devem ser respeitadas. Mas eu não concordo com isso daí. Então você eleja-se a vereador, depois você convença e faça pressão, e convença deputados, e convença senadores, e convença a presidência da república, convença toda a sociedade na qual você mora de que você quer ter o direito de entrar pelado. Se toda a sociedade disser tá bom, aí ela vai entender que a liberdade dela permite que você ande pelado. Ou seja, a pessoa está abrindo mão da liberdade que ela tem, da liberdade que ela tem de sair na rua e ver todo mundo respeitando essas normas de comportamento que a gente criou aí ao longo do tempo. Mais uma vez, a sua liberdade ela envolve disciplina e ela depende da liberdade do outro. A sua liberdade é restrita pela liberdade do outro. E você não saber quais são esses limites não te exime da obrigação de respeitá-los. 18 minutos depois de ter começado essa longa conversa, me perguntam onde é que eu quero chegar. Se você concorda com tudo que eu disse até aqui, não deve fazer sentido mais uma pessoa ter o direito de não tomar vacina caso ela não queira. Então, quando chega um presidente, um deputado, um senador, ou um policial, ou um prefeito, ou um professor, e diz que ninguém é obrigado a tomar vacina, essa pessoa está mentindo. E se ela mente por ignorância ou se ela mente por maldade, não importa. Se ela mente por ignorância da lei, ignorância não é... Ignorância eu estou falando, se ela está mentindo pelo desconhecimento da lei, ou se ela está mentindo intencionalmente com fins políticos, com fins de causar efeito político com a fala dela, não importa. O que importa é que ela não está certa naquilo que ela diz, e aquilo que ela diz tem que ser desconsiderado. Por quê? Porque nós temos vírus que se alastram como fogo da bomba viva do Kael. E para neutralizar esse fogo do Kael, nós temos o patógeno desse cara aqui. Não, aí eu dei um exemplo bem bosta. Mas é como se a vacina que cada um toma impedisse a bomba viva do Kael. Porque o que acontece com como que funciona a transmissão por vírus? É assim, você tem um corpo aqui e você tem um corpo aqui. Caiu esse vírus aqui, você espera 4 dias, 4 ou 5 dias, uma semana.
O que acontece nesses 4, 5 dias? O que acontece nessa uma semana? Esse vírus que entrou, ele se aloja no corpo e ele começa a se proliferar. Ele aumenta. É como se você plantasse a bomba viva do Kael. Ele tem nas habilidades aqui. Depois de 3 segundos ele explode. Nesses 3 segundos, né, ele queima ao longo de 3 segundos e depois ele explode. Se nessa hora da explosão tiver alguém perto, passa. Então, o que acontece com o vírus? Ele entra, 4 ou 5 dias depois, ele tem uma carga viral que contamina quem está perto. E depois de umas 2 semanas, mais ou menos, aí essa carga viral some. Por quê? Porque apareceram anticorpos aqui que defenderam isso. É como se você jogasse a bomba viva nesse cara e fosse explodir depois de 4 ou 5 dias e ele fica explodindo, ele fica queimando sem parar até a segunda semana, que é quando os anticorpos eles vieram e acabaram com essa carga viral. Esse cara aqui, ele está contaminado. Por que o outro precisa da vacina? Para que depois do 4º, 5º dia, esse cara aqui espirre e esse outro não comece a pegar fogo. Para que ele não absorva esse vírus e que não seja casa desse vírus, para que esse vírus se alastre durante 4 ou 5 dias, para que depois no 6º dia ele comece a contaminar os vizinhos. Aí você fala, mas eu não sei como funciona o vírus. Você não saber como funciona o vírus não muda a forma como o vírus funciona. E você não saber como funciona o vírus não impede que o seu corpo trabalhe como vetor para os outros. Então, você não sabe, vamos supor que você não acredita em vírus. Então você fala para mim, Fausto, eu não acredito que vírus existe. Não só eu acredito que vacina causa autismo, mas eu acredito que vírus não existe. Aí eu te digo, desculpa, eu vou falar palavrão. Foda-se que você não acredita em vírus. O fato de você não acreditar em vírus não impede que ele entre no seu corpo e que depois de 5 dias ele comece a se espalhar para os outros. Aí quando você vai dar o abraço em alguém, o que você está exalando toda vez que você respira? Vírus. E esse vírus vai pegar na outra pessoa. Então, o que nós temos? Nós temos uma sociedade em que nós temos que vacinar todo mundo. Por quê? Porque se a gente vacinar todo mundo, teoricamente ninguém pega esse negócio. No caso do específico do coronavírus, a gente não tem... O que eu faço aqui? Eu não sei. Tanto faz. No caso específico do coronavírus, a gente não tem essa vacina ainda. E é por isso que estão mandando as pessoas usarem máscara. Mas uma hora vai chegar essa vacina. Então, são 2 casos separados aqui. São 2 casos. Primeiro, se a vacina vai ser boa. E segundo, se provada boa, você tem que tomar. Se a vacina vai ser boa, não sabemos. Eu vou descobrir? Não. Você vai descobrir? Muito provavelmente não. Mas vai ter gente que dedica a sua vida... Vai ter gente que dedica a vida única e exclusivamente a estudar o efeito dessas vacinas. E essas vacinas elas serão amplamente estudadas e testadas e validadas. Uma vez que a gente pegou uma vacina, ela foi estudada, testada e validada. Uma vez que a equipe científica, médica, que as agências reguladoras de saúde, uma vez que todos os órgãos responsáveis dizem essa vacina é segura, assim como a de sarampo é, assim como a de poli é, assim como dessas doenças que foram erradicadas e que agora estão voltando, existem vírus que foram completamente exterminados, que sumiram. Por quê? Porque acabaram os vetores, o único vetor era humano, a humanidade inteira se vacinou e a doença não existe mais. Olha que beleza, podia ser com o Covid, mas não é. Por que não é? Porque a gente não tem uma vacina adequada ainda. Só que imagina você ter uma vacina adequada para isso e a doença não se extinguir. Pois bem, é o que está acontecendo com o sarampo. Por que isso está acontecendo com o sarampo? Porque existe uma onda de antivacinas que faz você que tenta fazer você acreditar que vacina causa autismo. Quando na verdade, não. Existem pessoas que falam que as vacinas elas estão implementando na cabeça das pessoas a necessidade de comprar. Desculpa, que o que está fazendo isso é propaganda. O que está fazendo isso é a nossa vida em sociedade, não é a vacina que está deixando as pessoas irracionais. Tanto que você vai ver uma pessoa que é anti-vacina, que ela usa iPhone, ela usa roupa de marca, ela compra carro. Por quê? Porque ela é afetada pela propaganda da mesma forma. Não é porque ela tem um chip na cabeça dela que faz ela sair comprando as coisas para dar lucro para as grandes corporações. Não é desse jeito que está funcionando. Então, esse negócio da sua liberdade, ela envolver disciplina,
e da sua liberdade ser limitada pela liberdade do outro, faz com que você tenha obrigações sociais que você tem que cumprir. Então, uma vez que essa vacina ela é provada eficaz, não cabe a você achar que você tem liberdade para não tomar vacina. Porque se você acha que você tem essa liberdade para tomar vacina, o seu vizinho, ele também pode ter a liberdade, ele também pode acreditar na liberdade dele te matar. Você ia gostar que o seu vizinho acordasse de manhã e falasse: eu acho que eu sou livre para te matar porque lutam pela liberdade e eu sou livre para fazer o que eu quiser com você? Imagina que você vai preso por um motivo qualquer e você vai para uma penitenciária e nessa penitenciária não está lá o PCC para te salvar, e aí o teu companheiro de cela, um cara de 2x2, vira para você e fala: eu nasci livre e eu tenho liberdade de usar o seu corpo. Você ia gostar de escutar um negócio desse de alguém? Não, porque a liberdade da pessoa ela acaba quando ela começa a te ferir, e você não tomar vacina fere a população à sua volta. Assim, eu ia falar graças a Deus, e eu posso manter isso. Graças a Deus. Olha que engraçado dizendo um negócio desse. Um idiota dizendo assim: eu não vou tomar vacina de sarampo, não é suficiente para trazer toda a doença de volta. Por quê? Porque esse cara, ele está cercado por 100 outras pessoas que não tiveram esse vírus. Aliás, que tomaram vacina. Aí vamos supor que esse cara que é anti-vacina, num grupo de 1000 pessoas, tem um outro imbecil que também não tomou vacina. O que acontece? Você precisaria de alguém com sarampo para chegar nele, e ele precisaria, no meio dessas 1000 pessoas, encontrar o outro, para que os dois tivessem sarampo. Igual o Kael. Alguém precisaria passar bomba viva para ele, e ele teria que sair procurando um outro aleatoriamente anti-vacina, e na hora que ele encostasse, ele ia passar lá o sarampo pro outro. Ou seja, esse cara que não toma vacina e não fica doente, ele acha que ele é o espertão que não está pegando autismo, quando na verdade ele deve aos outros que estão à volta dele a saúde que ele tem no final do dia. Imagina se ele sai espalhando que ele é o bonzão, que ele não toma vacina, e todo mundo acreditasse nele, ele estava fudido. Porque a próxima geração viria toda sem vacina de sarampo, e todo mundo passaria sarampo para ele. Essa conversa que a gente está tendo aqui, ela não tem nada a ver com o fato e a possibilidade de inúmeras outras vacinas serem criadas e não serem eficazes ou elas serem danosas. Isso é uma outra conversa. Essa é a conversa inicial a respeito da necessidade ou não e do dever moral ou não, da obrigação social ou não de tomar vacina ou não. Essa nossa primeira conversa é sobre isso. O segundo caso é sobre se essa vacina ela é perigosa ou não, se ela é segura ou não, e se esse vírus ele foi criado ou não. Isso é uma conversa para um outro vídeo, agora não tem tempo porque eu preciso começar uma aula. Espero que essa conversa seja útil. Eu não acho que essa é uma coisa que precisa ser escutada por todo mundo, mas para as pessoas que realmente precisam escutar, mande esse vídeo para quem, ou então transmita esse conhecimento para quem você acha que precisa escutar, porque isso pode salvar vidas, pode salvar a própria pessoa. Tomara que seja útil. Por hora é isso. Grande abraço.